Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Itaquera. Nós estamos no mês de outubro. Outubro remete ao Outubro Rosa, remete às mulheres, remete ao autocuidado, enfim. E por isso nós convidamos a doutora Ercília, que é a delegada da 7ª Delegacia da Mulher, que fica ali em Itaquera, todo mundo conhece, para falar um pouquinho de como está a situação da mulher hoje em dia na região, se elas estão procurando a defesa, se elas estão realmente indo em busca dos seus direitos, que é o direito à preservação à vida, à defesa, à autoestima, enfim. E também nós convidamos o presidente do Conseg Itaquera, o doutor João Marcos Ultramar Quinteiro, que está aqui novamente com a gente, e como sempre, Roger Fieldmark aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, Roger, para mais um podcast Fala Itaquera, que hoje está mais do que especial, porque a mulher precisa ser defendida, honrada e cuidada, não é isso? Sem dúvida, valorizada, né? Valorizada, o que vale. E hoje estamos com dois convidados realmente iluminados aqui. Um além de convidado, é meu amigo, o Dr. Quinteiro, parceiro aí das entidades, Conseg Itaquera, CDL Itaquera. E a doutora Ercília, eu tive a oportunidade de conhecê-la rapidamente, né? Eu acho que uma vez eu fui até na delegacia lá, né? Tava reformada, tava bonita, né? E hoje o prazer da senhora estar aqui conosco para falar um pouco, né? Desse trabalho que é extremamente importante, né? É uma bandeira que eu acho que tem que ter muito orgulho de estar por trás dela ali, defendendo as mulheres. Por favor, doutora Ercília, se apresente. Obrigada pelo convite, né? A gente vai tentando ajeitar a nossa agenda, né? Mas fiquei honrada com o convite e estamos aqui para tentar, no possível, levar algumas dúvidas, né? Alguns esclarecimentos, né? Estou à frente... Tenho 29 anos de delegado de polícia, mais à frente da nossa 7ª DDM, né, que a gente fala assim, que é a Delegacia de Defesa da Mulher de Itaquera, há aproximadamente 6 anos, desde 2017. Nós estamos numa região, né, ali, embora ela está centralizada no centro de Itaquera, ela pega uma boa parte da Zona Leste, né, quase, vamos dizer, mais de 50%, né, vai do Itaim Paulista, Ermelino, Ponte Rasa, São Miguel, Guaianazes, Lajeado. É uma área bem extensa, né? Temos, acho que, aproximadamente 2,5 milhões de habitantes num censo bem antigo. Nossa. Então, eu acredito até que está desatualizado esses dados. Sim, doutora, pegando até esse gancho, como que é a comunicação com o doutor Quinteiro, que eu sei que ele ajuda-me muito, não só a doutora Vanessa. Sim, a nossa colega titular, né? Titular, que já veio também no nosso podcast, mas como é que é essa conexão aí com o Conseg? Nós estamos sempre ali dentro do possível, né? Tendo contatos, né? Eu creio que até nas reuniões quem participa realmente com uma mais... frequência a doutora Vanessa, que é a titular do 32º Distrito, né, porque acaba abrangendo toda, vamos dizer assim, o PS público, né, o distrito, né, porque todos os crimes, né, e a gente, por ser uma especializada, né, a gente acaba nem tendo, assim, muito essa parte de participar das reuniões, mas sempre que for possível, não foi já nenhuma vez ou outra, né, que a gente tendo algum debate, quando alguém me pede alguma, né, sei lá, né, uma mini palestra, né, não sou palestrante não, mas assim, falar um pouquinho, né, às vezes é alguma escola que me pede também para ir lá, e tem sido bem corrido, mas dentro do possível a gente vai ajeitando. Eu não sabia desse seu lado de palestrante, viu? Falei, esse nome foi exagero, né? A gente já tem um projeto CDL Escolas aí, ó, pode até... O problema é o tempo, né? O time. É o tempo. A gente conseguiu uma agenda aqui com a doutora, foi meses e meses. A gente está tentando. E conseguir alinhar com a agenda do doutor também, né? Doutor, fala um pouquinho também sobre essa conexão aí junto com as forças de segurança, com a delegacia especializada. Inicialmente, agradecer mais uma vez o convite de ladear grandes nomes, né, de Itaquera, em referência para nós na segurança pública. Eu que estou presidente do Conseg de Itaquera e também estamos ali
envolvidos, né, com a segurança pública. E isso para mim é uma honra, né, ladear esse podcast, mais um, ao lado de uma mulher, uma guerreira, valente, que conduz a DDM, a 7ª DDM de Itaquera, a doutora Ercília, já há 6 anos. É a primeira e única delegada nossa da DDM de Itaquera, então desde a sua inauguração, e para nós é motivo de orgulho, né? Eu lembro, me fez referência agora que em 2019, eu estava diretor da OAB Itaquera e fizemos um convite em nome da Comissão da Mulher Advogada, e ela foi à OAB Itaquera falar sobre a DDM, sobre a violência doméstica, né, em relação à mulher, e foi para nós assim um eixo de ligação muito importante, né? Porque poucas pessoas às vezes não têm um conhecimento. Porque a 7ª seccional tem 13 delegacias. E para as 13 delegacias tem 12 uma... especificamente, fora 12 Itaquera. E aí tem a especializada, uma única, de defesa da mulher. Então, assim, se você vê proporcionalmente, é quase que inimaginável o volume de serviço que tem uma DDM. Imagina. Então, ela estar 6 anos na mesma delegacia, sendo titular, e absorver toda essa demanda de uma seccional. Sim. Então, a área territorial da seccional é extensa demais. Então, o volume, né? Então, assim, tem que ter uma tecnicidade, um dinamismo de trabalho e um espírito de guerreira mesmo, como a doutora Ercília sempre teve, né? Nós somos a 2ª DDM na capital de maior volume, né? A gente acaba perdendo sempre, modo de dizer, perdendo, é a 6ª DDM, que é aquela do extremo sul, né? O extremo sul até está sendo reivindicado ter mais uma, que pega todo, Capão Redondo, Parelheiros, né? Que é o extremo sul. Essa realmente só tem uma DDM, tem sempre um projeto para estar até inaugurando, porque até que na Zona Leste nós temos a 7ª e a 8ª, né, DDM, que é São Mateus, que faz aquela região Cidade Tiradentes, São Mateus, Sapopemba, que faz a região também, né, o outro lado do outro extremo da Zona Leste. Você pode fazer a pergunta. Agora, a Lei Maria da Penha, ela está completando 17 anos. Foi agora em agosto de 2006. E eu não sei se o doutor até pode me corrigir, mas de uns anos para cá, não sei se é a questão da informação, a questão de mudança de atitude ou a perda do medo de ir até a delegacia, a questão do empoderamento feminino, que se destaca muito aí hoje em dia. De quando a senhora chegou, de quando se instalou a Lei Maria da Penha para hoje, qual que foi a principal mudança da mulher dentro desse universo que ela é refém? Porque as agressões, elas não são só físicas. O físico, ele chega, tipo assim, já tá no extremo, mas vem num olhar, vem numa fala de repreensão, vem... As ameaças emocionais. Com ameaças emocionais, ou até mesmo ameaçando um filho, uma filha, para poder deixar... Distorção. Sim. Distorção. Sim. Então, como é que tá eu vejo, hoje? assim, tá gritante esse aumento, né? Eu imagino, assim, a gente fica pensando que são vários fatores juntos, né? A nossa DDM mesmo assim, ela está ali desde 2007 ou 2008, naquele prédio, né, que foi assim meio improvisado. Ele era lá no 63 na Vila Jacuí, né, depois foi adaptado ali mais para o centro de Itaquera, que eu saiba dos colegas desde 2007 e 2008. Eu vim para lá em 2017, ainda era a delegacia, elas ainda funcionavam, né, as DDMs, no horário de expediente, que a gente falava, de segunda a sexta-feira, né. A única no centro, que era a primeira, que funcionava 24 horas. Aí veio esse projeto do governador, que na época foi a inauguração exatamente 8 de março de 2019, eu estava lá, né, estendendo para 24 horas. Então todas as DDMs da capital hoje trabalham assim. Esse já foi um grande avanço, porque realmente foi vendo a necessidade do volume que se tinha numa segunda-feira, porque muitas ocorrências iam para os distritos comuns, né, quando não estaria aberto uma DDM,
Mas a mulher, ela já começou a ter essa visão de querer poder se sentir mais à vontade, e principalmente quando se fala em crimes sexuais, dentro de uma delegacia da mulher, né? Então, já por si só isso já trouxe um grande volume de ocorrências para nós. Eu acho que essa época, eu não consigo imaginar muito desde a época da inauguração de 2006. Como eu falei, eu era delegado, sempre trabalhando em delegacias comuns, mas a gente via que o registro, como eu não trabalhava especializado, eu não consigo ter essa visão de 2007, 2008, porque normalmente muitas mulheres ainda, mesmo sendo mais longe, preferiam ir fazer o registro na delegacia da mulher, e não na delegacia que a gente chama territorial. Agora, com esse 2019, então, que ficou se passando, eu acho que ajudou-se muito essa propagação da delegacia 24 horas, o 180, que eu não me lembro agora de quantos anos que é, mas primeiro era o Disque de Direitos Humanos, que é o 100 para todos os crimes, e especificamente o Ligue 180, que é para violência doméstica, também é coisa de 5, 6 anos atrás, que se passou, né? Acho que até nossas autoridades começaram a ver que o volume é um crime que infelizmente tem sido um dos maiores que está acontecendo, né? Essa devida divulgação, né? Que se existe uma especializada, que você tem que fazer um boletim de ocorrência, que você não. Então, acho que são vários fatores. Eu acho que as prefeituras têm também os seus CDCMs, os órgãos mais, né, assistentes sociais, para encorajar essa mulher a ir fazer um registro. Então, com tudo isso, hoje a gente nem imagina a violência aumentou, não, né? Então, provavelmente ela está sendo mais agora realmente levada. E com a Lei Maria da Penha, ela cada vez mais a gente passa isso para a mulher que procura. Hoje a pessoa fala, mas às vezes eu faço BO, não dá em nada, né? É claro, sim, que o avanço foi enorme. Se pensar que anteriormente, quando se fazia uma agressão, ela não tinha uma agressão, de um companheiro com a mulher e de dois vizinhos, era praticamente a mesma coisa. A gente viraria um termo circunstanciado na delegacia, que é aquele processo que a gente chama brando, que revertiria numa cesta básica, vamos assim dizer, né? E agora não é mais assim. É quase uma impunidade. É, praticamente uma impunidade. E assim, hoje, cada vez mais efetiva, né? O requerimento da medida protetiva, né? Que é o que mais hoje ajuda, né, a essa mulher. A gente pede, assim, lá na 7ª Delegacia da Mulher, muitas e muitas, são mais de 300 ao mês. E eu ia até perguntar qual que é o volume de ocorrências diários. A gente tinha sempre um volume de 400 BOs mensais. Hoje também, com a nova inovação, que também veio trazer bastante benefícios, é o BO online, né? Com a pandemia, surgiu mais ou menos em maio de 2020. Era para ter sido uma situação emergencial ali, porque a mulher não podia sair de casa para fazer o boletim, né? E a dificuldade. E se verificou que como foi de grande valia, né? Ela é a nossa DDM Online, ela estende-se a todo o estado de São Paulo. Então, todos esses registros, inclusive os requerimentos, elas pedem o requerimento é feito, né, analisado pelo delegado, mas é feito pela delegacia da online, devidamente ajuizado, e vem depois a concessão para essa mulher. Só que todo esse volume, ele depois vem para a minha delegacia para dar um andamento, né? Então, isso também trouxe um grande volume para a nossa unidade. Mas foi assim, a mulher, ela consegue hoje, de dentro de casa, sem possibilidades, só se não tiver mesmo a internet, mas assim, na maioria das vezes, eu não consigo imaginar em outros lugares, mas a gente pensando numa capital, tudo, é muito pouco provável não ter um acesso a uma internet, a algum celular, uma conhecida tem. Então está sendo feito esse registro, elas estão tendo a concessão das medidas protetivas. Então, outro grande avanço para... É rápido isso, mulher. essa medida protetiva? Ajuizado, o juiz dá 48 horas para dar a decisão, né? Tá. Mas a gente tem 48 horas para ajuizar, mas é ajuizado normalmente de imediato e a decisão vem rápida. Tá. Você sabe que eu tive com o Dr. Quinteiro, como eu falei no início, lá na unidade, né? E ela tinha acabado de ser reformada, se eu não me engano. Nós tivemos um patrocínio da Renner e foi... Isso, foi a Renner que patrocinou.
Estamos lá já desde março de 2022. E eu achei muito interessante. Reforma, né? Mas eu achei muito interessante porque é uma reforma já pensada, né, nesse acolhimento, né? Sim. É um espaço humanizado. No visual, é um espaço humanizado, com salas assim, salas protegidas, né, praticamente, para poder se falar, impacto, né? As duas salas que são os atendimentos Designer, iniciais, né? Tem brinquedoteca, desenhos, tem frases de encorajamento, né? Uhum. Que é a chamada Sala Lilás, né? Que antigamente eles têm esse projeto. E a Sala Lilás, né? Isso é em todas as unidades ou foi uma coisa específica de Itaquera? Não, todas as delegacias da mulher. É que algumas estão ainda no processo de reforma, né? Tá. Que até por conta dessa mudança, né, na comunicação, na divulgação, do encorajamento, né, precisa, né, haver toda uma reforma, uma estrutura, uma mudança, uma reestruturação para a mulher se sentir acolhida, né? E cada vez vai ela se sente, né? Sim, assim, com o avanço, né, tá tendo as mudanças de lei que são devidas, né? Eu vejo, assim, fugindo um pouco da Lei Maria da Penha, Sim. um grande avanço, por exemplo, o crime de importunação sexual, que não existia, né? Nossa, ele foi demais, criado... Né? A gente já tantos anos que eu vou até perdendo, mas eu creio que por aí, em 2019, que virou crime, né? Criminalizou, porque existia uma contravenção penal, que era importunação ofensiva ao pudor, que, ou seja, né? TC, a famosa cesta básica. E até teve aquele assunto que foi, na época, muito divulgado na imprensa, que sempre existiu, mas não é, que as mulheres, principalmente em metrôs, trens, assim, né? Serem ali assediadas e não tem nem como ali muito escapar, né? No movimento. E aquele famoso caso que infelizmente repercutiu, né? E acabou de uma certa forma ajudando a legislação a mudar, que a mulher sentada dentro de um ônibus, o homem já colou na cabeça dela. E aí hoje o crime de importunação virou um crime que ele é flagrante, ele não tem fiança, né? Então, já é uma situação também recente. Então, estão tudo crimes que foi se vendo a pressão de ter que o legislador tomar uma providência, né? Precisou se olhar para a mulher. Que nem o crime de perseguição, não tinha, era uma coisa assim. Porque a gente estava voltando a falar de todos os crimes de violência básicos, que a gente pode assim dizer, né? Que é os comuns, né? Para a mulher entender o que é a violência moral. É os xingamentos, basicamente, né? Então, houve xingamentos, por si só já é um crime que a gente fala que é injúria. É um crime de uma penalização pequena, depende dessa vítima se manifestar, tem a queixa-crime, através da defensoria ou advogado, mas assim, por si só, o xingamento seria o enquadramento que a gente tem que tentar, porque o fato vem pra gente, mas a gente precisa ter uma tipificação penal para ele. E às vezes tem fatos que a gente não consegue enquadrar num crime, né? Então as ofensas sempre tiveram, as ameaças, né? De morte, de agressão, que é o artigo 47 ameaça. Mas o perseguir não tinha um crime. Existia uma coisa lá vai também aquelas benditas contravenções penais que eu digo, a perturbação da tranquilidade. Contravenção, que, não é, que a gente fala assim, não dá em nada, né, praticamente. Uhum. A perseguição, né, que também foi um crime também, tudo de 4 anos pra cá que tá vindo essa legislação, que é aquele cara que ele não tá ofendendo, ele não tá xingando, mas ele tá não perseguindo. Mas ele vai atrás, fica passando um monte de mensagem, não tinha uma tipificação pra isso. Hoje é o stalking, né, que fala, mas é uma perseguição, é um crime. E essa só uma adendo, essa perseguição, ela pode ser virtual, via telefone, virtual, de perseguição, de estar vigiando. Reiteradamente, né, provando. E a maioria desses crimes que a doutora relatou, a DDM não conseguia dar uma resposta rápida, porque ainda precisava de uma representação. O prazo desse decadencial de 6 meses. Aí a vítima saía da delegacia com o registro. E não sabia. Aí o que eu vou fazer? Eu volto amanhã? Aí amanhã já é outro dia. Ela foi assediada para não ir buscar mais a delegacia, entendeu? De certa forma, ou pro bem ou pro mal. E aí isso se perdia, virava somente um índice de registro na delegacia. Ela ainda continua perseguição, ofensa, ameaça, depende da representação, só que qual é o diferencial? Hoje você já pede essa medida protetiva e ficou bem hoje desvinculado que você não é obrigado a ter o processo. Ah, não, mas eu não quero de repente representar, eu não quero ter que ficar voltando em delegacia abrir processo, ou por
Nem é porque talvez ela não queira o processo contra o cara, mas talvez ela ache isso um outro desgaste. O que eu quero é a medida protetiva. É proteger e preservar o ato no momento. E fez a medida, ela não precisa necessariamente, porque parece, há uns anos atrás se tinha parece essa sensação da obrigatoriedade. Mas você não representou, então não tem direito à medida protetiva, não. Principalmente esse ano, que teve a legislação específica para isso, de que hoje, por si só, você não precisaria nem ter boletim de ocorrência para pedir uma medida protetiva. Porque não, isso eu talvez imagino lugares mais afastados, em que uma pessoa não teria um juiz logo de imediato, uma delegacia que eu nem consigo imaginar, em outro estado, alguma coisa assim. Doutora, só para entender não é o nosso universo de São Paulo, né? Essa questão da medida protetiva, para um leigo como eu, como que funciona? Fez a medida protetiva e está protegendo como? De que forma? O requerimento é feito, o juiz que vai conceder ainda, em São Paulo é o juiz que concede. Normalmente o que se pede às mulheres, a aproximação, né? Não se aproximar, tem aquilo dos metros, né? Será 100 metros, o juiz... E não entra em contato com nenhum meio, né? Então não pode passar um WhatsApp, não pode mandar um e-mail, não pode entrar em contato. Normalmente isso é essencial aos familiares. Mas eu entro em contato com a irmã dela pra ameaçar. Pra ir cercando. Pra ir cercando. Não pode. Aproximação. E fora o afastamento do agressor do lar, que muitos casos tem quando há também essa solicitação e o juiz entende que é o necessário. Essa situação toda... E aí, nesse caso, por exemplo... ele não cumprindo e corre no outro crime, que hoje em dia é o descumprimento de medida protetiva, que por si só já dá passivo de flagrante. É um flagrante em que a autoridade policial não pode arbitrar fiança. E muitas das vezes é passivo de prisão preventiva. Então também tem uma penalização considerável para isso. Mas quando pede para o agressor, enfim, sair de casa, ele obrigatoriamente tem que sair em 24 horas. Isso o oficial de justiça, na verdade, tem um prazo, né? Que o juiz vai dar. Normalmente, às vezes, não chega a ser 24 horas, mas também é uma coisa muito rápida. Aí essa parte já não é nossa, é do fórum, oficial de justiça. E aí ele tem que buscar um lugar para ele. Aí ele pede o apoio policial e ele tem que tirar. E a mulher tem que ficar em casa. Ela tem que ficar em casa. A preferência é para a mulher ficar em casa. Ou a casos em que se ela se afastou, ela pode pedir que depois do afastamento ela possa ser reconduzida ao lar. Pode ser mas pedido, ela pode... porque às vezes ela vai para uma casa de uma mãe, mas eu preciso voltar para casa. Em caso de ameaça de morte, existe alguma ação da polícia, por exemplo, de proteção à vítima? Se é física mesmo, agentes, algo do tipo ou não? Não, essa parte assim, vamos dizer, uma segurança não tem como, né? A gente hoje tem bastante canais que assim, a gente, no meu grande volume eu nem consigo assim estar acompanhando, mas os aplicativos do SOS Mulheres, a Polícia Militar, que é a nossa proteção, né? É a polícia ostensiva de patrulhamento, que é chamado 90. E tem muitos chamados pelo 90 lá pela a central do Copom, né, de mulheres que ligam pedindo ajuda e às vezes até em mensagens subliminares, codificadas, e a polícia sabe. Então estão vindo várias. As metodologias para identificar. A GCM, que ela é a guardiã ela é considerada a guardiã da Maria da Penha. Então, eu sei que está tendo uns lugares em que a GCM... tá indo nessas casas e tá meio acompanhando, porque eu já recebi, não muito comum, mas eles quando verificam que a mulher relatou que tá tendo um descumprimento, alguma coisa assim, eles fazem um relatóriozinho, manda pra promotoria, a promotoria nos manda. Parece que está sendo criado, eu também estou assim um pouquinho desatualizada do botão do pânico, então tudo coisas que assim... cada vez está sendo criado, porque há recursos para isso hoje, né, com a informática, com o celular, com toda a tecnologia, né, propriamente dita, para que essa mulher ela consiga cada vez mais ser assegurada dos seus direitos. Doutora, por exemplo, quem chega à sua delegacia, chega sozinha, chega acompanhada? Normalmente sozinha. Normalmente sozinha. Sempre sozinha. E o que a encoraja? Não aguentar mais? Geralmente ela vai, assim... É o limite. É a primeira vez ou não? É porque foi uma, duas, três... Tem os dois tipos. Tem a que foi a primeira vez, mas tem muitas que já houve um primeiro registro da primeira vez, ou de repente uma medida protetiva, ou porque não representou, ou é um BO de anos anteriores, só que agora foi aumentando a violência, não está aguentando mais. E aí, nesse caso, juridicamente falando... como que fica? Porque tem uma reincidência da reincidência, e geralmente é pela mesma pessoa, né? Sim. E aí, o que acontece? Essa reincidência, assim, crimes anteriores em que ela não era agressão, ela não era passível de representação, ela não tomou providência, acaba
não tendo muito o que ser feito. Mas, por exemplo, tudo isso é juntado para o juiz para ele ter uma análise para a concessão dessa medida protetiva. Porque não, teve 2 BOs anteriores. Então, tudo isso é juntado para que o juiz, na hora da concessão dessa medida, porque em alguns casos o juiz não concede, às vezes verifica que não é, são poucos casos, mas há casos em que não é, sei lá, entende que pode ser uma briga, uma discussão, e que não há uma comprovação tão efetiva dessa situação. Tá tudo porque no inquérito. Os nossos crimes maiores, eu estava voltando a falar da ameaça, da perseguição, tudo, e a agressão física, que é o maior de todos, né, que é o 129, hoje ele é o parágrafo 9º, que ele é contra ascendente, descendente, né, cônjuge, convivente, né, qualquer pessoa de vínculo afetivo. A agressão sempre, elas acabam vindo porque estão realmente bem machucadas. Mas há também aquela situação em que ela não tem, às vezes, uma lesão física, porque houve um empurrão, houve um puxão de cabelo, mas a gente entende como vias de fato que é um crime que também, apesar de ser contravenção, foi equiparado à lesão, ou seja, ela não depende de representação. Então ele é instaurado automaticamente. Outro recurso também da lei da Maria da Penha, porque elas vinham e falavam, tinha esse tempo para representar, ou seja, elas não vinham depois, né? Ou porque não tivesse pedido a medida protetiva, e aí, não caía e caducava. Hoje, a partir do momento que é lesão, ou vias de fato, como eu falei, mesmo que não houve uma marca de um vestígio de lesão, é instaurado o inquérito policial de imediato. É claro que tem toda essa outra parte, que muitas retornam. Vamos dizer, não consigo ver uma proporção. Acho que não quero dar mais um andamento, quer tirar a medida protetiva. Acontece, né? Acontece até com uma certa frequência, em que aí eu falo que foge um pouquinho da minha alçada, como eu sou legalista, eu mexo com o direito, eu mexo com a lei, né? Aí envolve todo o lado psicológico dessa mulher, né? Sim. Que aí precisa realmente ter um apoio para saber, né? Assim, eu falo que aí já precisa ter experiência, ser uma psicóloga para entender que a gente conhece todo esse problema do universo da mulher. Isso daí é uma coisa que já vem estruturada, desse machismo, da dependência da mulher, não só, a maioria das vezes, como se fala, financeira, com certeza, isso existe. Que, aliás, é um crime também, né? Criar a dependência financeira da pessoa. Criar a dependência financeira não é necessariamente um crime. O que seria um crime da violência patrimonial é, por exemplo, o cara se apropriar do dinheiro, do salário dela, dos meios. Aí você conta pode entrar, conjunta, né? Seria uma violência patrimonial. Mas essa situação, né, que existe, que hoje, talvez voltando um pouquinho o que você fala, uma coisa talvez um pouco... A gente imagina isso tão antigo, mas não é tão antigo assim como se parece, né? Para outros universos. Que seria, você não vai trabalhar porque eu não deixo você trabalhar. Então, obviamente, ela se torna-se uma dependente financeira. Essa situação hoje, que também, acho que esse crime eu acabei ainda, tá faltando eu falar, que não tinha nenhuma tipificação, que é a violência psicológica. A moral, tudo é violência psicológica, mas ameaça, tudo. Só que você tipifica isso, porque às vezes o cara realmente não ameaça, não bate, não xinga, ele consegue exatamente essas coisas que você perguntava pra mulher, ele faz isso ele não faz. Mas o que ele faz? Faz outras coisas, né? Ridiculariza, humilha e tudo, e aí... E às vezes é aquele negócio da brincadeirinha, tal, tudo não é brincadeira, né? Às vezes tá maquiado, né? Hoje também, recente, coisa de 2 anos, tem o crime o 476, violência psicológica, que é uma ação incondicional. É claro que, falando nesse crime, hoje ele, assim, na prática, ele é um pouco difícil da comprovação, porque não podia ser só a pessoa por si só se sentir com a violência psicológica. A gente é todo Como há muitos crimes em volta, a gente normalmente utiliza todos os crimes que estão acompanhados da violência psicológica e tentando ver como que vai comprovar isso, porque a violência psicológica verdadeira, a nível de uma penalização criminal, teria que realmente trazer um problema em que talvez vai ter que ter um laudo psiquiátrico dela, que o ML já está se disponibilizando a fazer vamos ver como que vai se acertar pelo volume, um laudo em que se
prove que realmente isso trouxe um dano psicológico para ela. E né? é tão subjetivo, né? Porque depende muito da cabeça de quem está analisando, né? E tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que para uma pessoa aquele tipo de muito trauma é mais suportável, outras, porque às vezes a pessoa já por si só já teria um problema já, né? De uma depressão, de alguma coisa assim, ansiedade, alguma coisa. Que pode ter sido agravada por conta aí desencadeia disso. mais ainda e é agravada. Realmente essa parte, para efeito, eu imagino, assim, que eu não estou muito acompanhando de uma penalização, mas já abriu essa possibilidade de quando ela vem e ela relata todo esse sofrimento que ela está passando, em que a gente às vezes vê que não há um outro desdobramento de um outro crime para enquadrar. Então a gente enquadra na violência psicológica, com tudo igual, com medida protetiva, sendo inclusive concedida, e essa outra parte, como é que vai chegar no final, essa comprovação, eu acho que ela naquele primeiro momento não é tão importante. O importante é dar um resguardo para que ela dizer para ela, nossa, então eu não... Tudo isso que eu estou sofrendo não é nada, né? Não tem como enquadrar. Sim. E pedir a medida protetiva. Sim. Doutora, então, é um recurso. Duas questões. Dentro da sua jurisdição, os casos mais graves, ainda há aquela questão da mulher que não pode e não quer voltar mais para o seu lar. Tem um encaminhamento a um abrigo, onde esse é mantido por sigilo, a mulher tem todo o acompanhamento médico, psicológico nesses abrigos, ainda há em Itaquera? Tem um abrigo, não é necessariamente em Itaquera, mas assim, é muito raro elas quererem ir para abrigo, muito raro, pelo menos, mesmo com todas as ocorrências do volume grande, numa situação até, porque todo mundo sabe que esse abrigo é complicado, né? Provisório, filho, é provisório, Sim. é todo, né? Então, assim, elas em geral acabam às vezes conseguindo ir para casa de uma parente, provisoriamente também. É difícil. Porque o abrigo também ele não pode ser muito tempo. Perfeito. Mas há casos em que a gente. É uma casa de transição, né? Nós encaminhamos, inclusive ali na Sábado d'Ângelo mesmo, lá para cima, onde tem eu esqueço. Ali do lado do Lopes, né? Sim, tem um Smiles ali. Então a gente encaminha, a gente entra em contato e em alguns casos elas conseguem, a gente faz o encaminhamento para esse abrigo sigiloso, Sim. Que aí depois a gente não consegue ter esse acompanhamento de quanto tempo fica. É claro que depois deve ter feito uma triagem para ficar realmente uma pessoa que não tem a mínima condição de ir para um outro local, né? Uhum. A segunda questão é aquela que ainda está numa discussão, que é o titular, a delegada titular, já deferir e conceder a medida protetiva dentro do próprio inquérito. Isso não tem a lei, a legislação tem sido bem ainda, com todas as comarcas que tem juízes no Brasil inteiro, é o juiz que concede, sim, né? Sim. E, exceto, nem sei, não conheço nenhuma para declinar de que naquela comarca, que não é São Paulo, né, não teria juiz, né, de plantão, porque normalmente deve ser um outro juiz que acumula, mas naquele momento poderia realmente uma exceção das exceções o delegado conceder. A senhora vê que isso seria um instrumento de melhor aplicação? Acho que nesse momento não. Eu vejo assim que é difícil também no volume, por exemplo, eu estou sendo realista com a minha realidade de quantidade de volume. Você ter também essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade, não seria responsabilidade, mas seria você conseguir depois acompanhar e cumprir. Uhum. Porque você conceder ou não conceder, ali a gente já sente, afinal de contas, o primeiro contato é da gente. Então você está ali, já tendo certeza dessa necessidade. O primeiro juiz da causa sempre é o delegado. Você sente a necessidade, mas o problema seria dar essa sequência, porque depois quem iria lá fazer todo esse processo da retirada, do cumprimento, né? Sim. A gente não teria realmente meios para isso. Então eu vejo hoje que não está fazendo tanta diferença, porque hoje tudo online, é como eu falei, da forma que ali a gente pede, a gente ajuiza praticamente na sequência. Hoje, você fez o requerimento, você já está ajuizando e já está na mão do juiz. Então, ele realmente tem, a gente tem 48 horas, mas como eu falo, isso nunca é usado, esse prazo. Tem casos em que se você pede, às vezes no mesmo dia já vem principalmente quando é plantão, né? Que a gente pede muito. Plantão. Sim, sexta, sábado. Eu ia perguntar sobre isso. Todos os finais de semana, das 9, né, às 11 é o plantão criminal. 9 às 13 criminal, em que a gente faz a solicitação, principalmente numa sexta ou numa quarta, que teve todos os feriados, né? Um exemplo, quinta, sexta. Então,
Esses, assim, no outro dia já tá vindo a concessão. E só para o leigo entender, o juiz de plantão, ele fica lá no fórum da Barra Funda. Todos os juízes de plantão Entendeu? são lá. Nós estamos em Itaquera, a DDM está em Itaquera e as varas que tem o juiz de plantão, finais de semana e feriados, eles ficam dentro do espaço físico ou de forma remota, mas assim, pra tudo capital fórum toda. da Barra Funda. Não é presencial, né, que tem as audiências de custódia, tudo. Então, é rápida esse trâmite. Relativamente rápido. Deixa eu falar sobre um assunto que tá, né, eu acho que social, né, que tá muito complicado, que é pessoas em situação de rua. E tem as famílias em situação de rua. Vem casos de violência em pessoas em situação de rua lá pra... Eu não recebo muito, não. Vou ser bem sincera, assim, de recebimento. Eu não sei se... Talvez não chegue até... Talvez na nossa... não chega e acaba talvez tendo ali de imediato um acompanhamento de algum, né, dos centros de acolhida. Social, né? De repente fica mais nesse setor. Eu lembro, assim, bem remotamente, de algum caso em que quando foi atendida em algum, né, dessas casas, a pessoa, ela entra em contato com a gente e fala, eu tô com a vítima aqui, mas ela tá relatando pra gente também violência sexual, ou violência de todas as formas. Perfeito. Eu vou estar fazendo um encaminhamento, né? Às vezes até a própria Guarda Civil conduz ela, né? Só pra gente fazer a papelar. Né? Ela já tá até abrigada, mas aí elas vêm pra gente fazer o registro, requisitar o exame de corpo de delito, pedir a protetiva, porque mesmo num abrigo, ele talvez não vai saber o abrigo, mas uma hora pode saber, ela sai. Então, independente disso, já é pedida a medida protetiva. Entendi. Então, tem essa função. Eu vou fazer algumas perguntas dentro de uma só, mas a senhora acho que vai entender por que eu tô falando. Existe uma faixa etária para essa violência? E também essa faixa etária, ela está não só no ambiente familiar, como no ambiente corporativo ou no ambiente social. Porque hoje a gente não vê só a violência dentro de casa. Sim. A gente vê a violência contra a mulher em ambiente de trabalho, em bares, restaurantes, supermercados, assim, até por motivos... Transporte público, transporte público, enfim. De aplicativos. Aplicativos, a questão do Uber, né? Não do Uber, não quero generalizar, não quero apontar, transporte mas por aplicativo. de aplicativos, enfim, para quem... No transporte público, como é que é lidar com isso? Ele é real? Chegam... Todas essas vertentes chegam até a senhora, ou ainda chega mais a questão da violência doméstica? A faixa etária, você fala assim, a gente acaba não fazendo muito esses dados estatísticos ali naquela minha imensidão. Mas ela é bem assim, a faixa etária, vamos dizer aí, da mulher de 18, 20 anos até 40. Ela realmente é a faixa etária maçante, né? Há casos de adolescentes que já convivem com seus companheiros com 15, 16, já inclusive têm filhos, vêm num nível assim realmente bem mais reduzidos. Senhoras que vêm ainda, a gente estranha, que era muito raro isso, ver, raríssimo. Hoje já não é tão raro, ela vem com 30 anos de casamento, tem 60 anos e quer fazer o BO contra o companheiro, ou seja, está esgotada lá daquela conversa harmonia, de 30 anos de talvez de harmonia, né? Daquela situação. Sim. Outro dia veio um caso até que nos traz assim, acho que os dois tinham uma idade realmente bem avançada. Você fala, meu Deus, né? Tipo, é 80, ele 90, mas acho que com filhos, tudo, você fala, nossa. Você fala, às vezes fica até assim, vai fazer o boletim, vai, tô cansado. É claro que esses casos de idosos, às vezes, não chegam a ser assim, é aquela coisa do desgaste realmente, acho que orientada por filhos, né, muitas vezes. Elas fazem, de repente, às vezes elas não querem mais depois também, principalmente esse sazonamento, porque também é um casamento lá da vida inteira. Mas há casos em que elas realmente insistem e querem. Eu acho até bem interessante esse leque, no sentido de que você tá vendo que essa mulher tá antes tarde do que nunca, né? Sim. Mas o que eu vejo, a maioria de mulheres mais, nem digo idosas, mas vamos pôr aí de 50 anos pra frente, é contra filhos. Isso é realmente um BO muito grande que é feito. Filhos, infelizmente, usuários, né? Então elas vêm, dependência química. Aquele cara que tá lá, que não sai, ou agressivo, bem agressivo, muitas vezes, né, fisicamente, de todas as formas,
Então elas vêm e fazem, normalmente numa faixa etária assim, acaba sendo normalmente contra filho. E quer arrancar ele de casa, tá lá devidamente quadrado, na violência doméstica, na Lei Maria da Penha, pede-se a protetiva e muitas vezes sempre são concedidas. E que aí já é aquela outra situação, envolvendo mãe, é bem complicado. Esse filho, depois de um tempo, tá na rua, volta, é impossível dizer que essa mulher não deixa entrar. Sim, é por causa da questão da materna. Tudo de novo. Então, assim, é difícil, não dá pra julgar, né? É complicado, né? E existe o contrário também? Da nossa, né? Círculo vicioso, né? Existe o contrário também? A mãe na filha, ou o pai na filha. Tem muitas mulheres que até matam contra os maridos. A gente não vê assim ali. Não. Mas assim, de mulher fazer também contra a filha, mulher também, né? Ou mesmo contra um pai, né? Tem de tudo. Casais homoafetivos. Tá. Antes eu só vou responder o que você falou da parte da violência de outros, sem ser de violência doméstica. O que aconteceu? Hoje é possível, o registro é feito, inclusive se é feito por nós não estamos dando andamento nesse tipo de ocorrência, é encaminhado para a unidade territorial. Porque diante da quantidade de ocorrências que a Delegacia da Mulher, ela, vamos dizer assim, estendeu, ficou-se que hoje é a nossa atribuição. Né? Não é que nós não deixamos de fazer o registro, se for procurar, é para crimes envolvendo a violência doméstica e os crimes sexuais e envolvendo crianças e adolescentes vítimas também de crimes, né? Tá. Então a gente ficou que já tem sido bem extenso. Então, o que acontece? Você falou do mercado, tudo, tem vindo, mas assim, onde um transporte vem. Enfim, na rua, não vem com tanta frequência. Ou tá indo para um distrito comum, ou se há casos em que vem para nós também, que às vezes a mulher, é claro, ela como mulher quer procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, só que isso também é uma legislação recente que tirou um pouquinho isso da gente, é coisa de 2, 3 anos para cá, porque o volume se tornou, então entendeu-se que a gente teria que tentar priorizar realmente essa parte da... Não priorizar, porque o atendimento de uma unidade territorial e nossa é tudo igual. O boletim, o inquérito policial, não vai ter uma situação, vamos dizer assim, mais rápida, né? Não é esse o objetivo. Uma forma de... como que a gente pode ver? Uma forma de acolhimento diferente para cada situação. Sim, os acolhimentos seriam feitos nossos. Mas há muitos casos... Agora, como você falou, isso talvez... Essa violência é gritante por conta do próprio... de ser mulher? Sim, né? É a condição... Não deixa de ser sempre da condição do gênero feminino, máxima, né? Então, mas por isso tudo que também tudo está sendo feito adaptações às leis, né? Agora, como você falou do relacionamento homoafetivo, é outra situação que mudou a Lei Maria da Penha. Desde que ela foi criada em 2006, ela era específica. Violência doméstica, familiar contra a mulher. Era fechada essa vamos dizer, a palavra mulher no sentido... Gênero mesmo. Gênero. No sentido, inclusive, gênero mesmo, né? Hoje também, desde 2000 eu tô meio ruim de anos esses dias, mas eu acho que... É 18. 18? 18 pra cá. Nossa, já é tudo isso já? Eu achei que era até... Mas ela teve a maior aplicação 19, 20. Que acabou voltou mais. Eu acho que até mais recente ainda a gente tá sentindo isso na prática, né? Na prática. É que a lei ficou... Então, crime de violência doméstica mulher contra a mulher e quem se identifica com gênero feminino. Exato. Tá. Ou seja, é o importante que aí não temos um registro considerável ainda, mas é o leque que a gente... Eu já fazia esse registro lá antes dessa... Claro, mas antes dessa obrigatoriedade, vamos assim dizer. Mas então seria, acho que o caso típico dos trans, né, em que independente de estar com um registro... Nome social, né? Mas ele no RG, mas tem um nome social, feminino, se entende, né? E aí é feito, e aí ela faz contra um irmão, contra um pai e uma mãe que tá, às vezes até pela própria condição, né? Não aceita, né? Contra companheiras, né? Companheiros. Então lá, basicamente, há esse registro. Há o registro normalmente no relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, porque aí por si só já entra na frase... na condição mulher, né? Independente da orientação sexual dela, né? Então, todas as mulheres e as pessoas que se identificam com o gênero feminino, né? Diferente do caso que já fiz um outro registro em 2 homens em que há um relacionamento homoafetivo,
mas ele é homem e não está se identificando com o gênero feminino. Então eu fiz o registro e caminhei para a delegacia comum. Nossa, isso é muito legal, até essa pergunta que o doutor fez, porque você vê que a vida mudou, os relacionamentos mudaram e as leis precisam mudar. Mas e a aplicação precisa se adequar à situação real. Exatamente, você não pode ficar com a mesma lei de 1800 e bolinha e enfim. Fica engessado, né? Agora, eu particularmente não sabia disso. A senhora acredita que falta divulgação, que a gente precisa divulgar mais isso? Porque assim, eu particularmente, eu agradeço a senhora e o doutor Quinteiro por ter feito a pergunta até, porque eu desconhecia isso. Porque você, exatamente, é até uma questão, você fica com a palavra mulher, né? E aí, e os outros gêneros? Porque mudou tudo, né? Assim, enfim, eu agradeço a senhora por compartilhar essa informação. Hoje você tem os relacionamentos, né, devidamente legalizados, né, então não tem como não... Se bem que tá rolando aí alguma coisa de barrar isso daí, de ser contra a união entre pessoas do mesmo gênero, tá rolando alguma coisa eu tô até meio um pouquinho por fora, mas assim, acho que é difícil, mas é um retrocesso. É uma outra situação, difícil. Mas isso é muito legal que a senhora talvez trouxe. Assim, você até falando sobre isso também é o que eu falo, a gente nem me despertou de talvez não tá tendo tanto essa divulgação talvez por unidades, é o que eu falo, né? Eu não consigo acompanhar, talvez em outras delegacias da mulher, dependendo de outras regiões, tá tendo um maior registro, né? O dinamismo da evolução. A primeira DDM, por exemplo, ela é muito, como ela tem, ali foi feito o Fórum da Mulher Brasileira, né? A Casa da Mulher Brasileira, que é todo um complexo, né, muito bom, porque já tem um juiz de plantão, promotor de plantão, IML, tudo, então ali pode até ser, só que eu não consigo ter esse tempo para saber como é que tá o registro delas, que talvez essa parte, até por ser uma região central e ela é uma referência de talvez assim, mulheres trans indo mais lá, pode ser. A região central, ela tem uma... Cada região tem sua particularidade, uma procura, e lá também mas ela a central é mais. A central é mais. Até essa situação, talvez como você tinha falado, de moradores de rua, tudo, então eu imagino, não tenho esse acompanhamento, que talvez esses registros talvez sejam mais realizados ali. Mas eu acho que talvez essa divulgação social ali da secretaria, da própria prefeitura, de ter um andamento ali de encaminhar e a secretaria eu imagino que sim. Eu também imagino que sim. Mas que a gente... assim, talvez isso até existe mesmo, dessa divulgação de que essa pessoa ela não sabe que ela pode estar indo, né, fazer um registro. Mas é legal até porque pra gente divulgar. Sim, eu achei isso até. Aliás, nós vamos falar sobre essa pauta já. E existe a delegacia de crimes, né, que aí é aquela específica, né, de transfobia, de homofobia, que isso também tá muito. Esse então tá muito fresquinho, né? Esse tá que a gente nem ainda tá com a lei, né, de fevereiro desse ano. Eu até participei de um curso na Academia de Polícia do crime do racismo, né, por si só, né, que não é gerado a violência doméstica, mas traz alguma coisa pra gente também, em que saiu dessa injúria por si só de uma injúria, né, injúria racial, que na verdade era brandíssimo, né, porque na verdade depende de crime, né, em que hoje por si só essas ofensas, né, vamos dizer especificamente com relação à cor, né, seria mas etnia, o jeito da pessoa, de onde mora, né, da região, tudo, de ser considerado crime de racismo, né, que não é esse devido enquadramento. Que não tem sido tão ali procurado, que eu até imagino que por conta também que já existe, de repente as pessoas vão para a delegacia especializada disso. Mas aí falando do que você mesmo perguntou, eu tô falando da transfobia e homofobia. Eu imagino até que foi agora, esses dias praticamente, né, que eu vi o Supremo que igualou a injúria racial. Sim. Também. Então, isso é o que eu falo, vai surgindo, né, a gente tem que ter essa evolução, então temos que trabalhar com isso. Então, com certeza vai começar a vir esse tipo de... mais ainda esse registro pra gente, né? Falando em especializadas, né, delegacias especializadas, por exemplo, um crime de um xingamento na rede social, uma ofensa ou algo sexual na rede social, né?
Isso é um crime que a delegacia especializada é da mulher ou é um crime de uma delegacia especializada cibernética? Não, os crimes virtuais são crimes que envolvem prejuízos patrimoniais, né? Que são lá no DEIC. Então, essas ofensas, eu acho que para qualquer pessoa, hoje em dia, voltando a falar do registro online, que tem a delegacia eletrônica e a delegacia... Da delegacia da mulher online, os dois, né? Então, são registros que têm um grande volume, eu creio, pela delegacia eletrônica, um xingamento, como você falou, em rede social, em que não há nenhum vínculo, vamos assim dizer, doméstico e familiar, e que irão para prosseguimento para a delegacia territorial. No caso, você falou do envolvimento, não sei, alguma coisa com alguma conotação sexual, né? Uma importunação, alguma coisa, se pode tanto estar vindo para a delegacia da mulher ou para a delegacia do bairro, mesmo registrado online ou registrado pessoalmente, né? Tudo que tem a ver com um crime sexual, a gente aí seria a abrangência da Delegacia de Defesa da Mulher. Perfeito. Doutora, olha, nós estamos caminhando aqui para a nossa finalização. Eu queria agradecer imensamente a senhora pela presença. Foi uma aula aqui, né, doutor? Sempre. De legislação, né, Roger? De informação, de esclarecimento. E eu queria perguntar para a senhora se a senhora gostaria de fazer mais alguma observação, colocar aqui o espaço à disposição da senhora, assim como para o doutor Quinteiro, para o Roger, para as nossas considerações finais, e fica aqui o meu agradecimento, porque foi uma geração de conteúdo e uma geração de informação. Hoje eu aprendi aqui também, mulher, muito. Ou seja, com os dois. vá atrás dos seus direitos. Sim. Não se sinta ameaçada, não, né, doutora? Não tenha medo, Sim. Não tenha medo, porque isso pode salvar a sua vida. Nós temos esse grande volume. Aqui é um assunto realmente extenso, né? Se a gente vai poder... É muita lei, é muita coisa. Um dia a gente não conseguiria, assim, falar tudo que a gente poderia tentar, né, passar. Mas eu tenho que estar sempre como defensora à frente de uma delegacia de defesa da mulher que tem que estar indo fazer esse registro. Sempre, sempre. Independente de que... Aquela história, ainda se tem essa coisa de não dar em nada, não é assim, é muitos processos, é muitas condenações, é muitas prisões dentro do universo que temos. E hoje, se tiver em casa, tiver acesso a um celular, faz esse registro primeiro online, né? Vai ter as pessoas entrarão em contato com a pessoa ali, se for possível, haverá já um enquadramento, já vem a requisição de exame de corpo de delito, tudo pelo e-mail da pessoa, para ir para o IML fazer o exame, requer a medida protetiva. É óbvio que posteriormente vai ter que dar um prosseguimento na delegacia da mulher local, mas de imediato tem essa acessibilidade. Nós estamos lá em Itaquera, 24 horas, voltando a qualquer dia da noite. Então, hoje tem que ir atrás de uma forma ou de outra, pede um auxílio, às vezes sempre tem uma pessoa que pode estar levando a pessoa até a delegacia, né? As mulheres se ajudando, né? Aliás, se ajudando e o que a gente pode estar fazendo ali, a gente, né, os encaminhamentos, às vezes a gente ali faz um encaminhamento para algum setor que ela queira, de psicológico, a gente encaminha para a defensoria, dá, né, todas as Acho que eu tenho uma pergunta importante, antes da gente finalizar. Pode um terceiro ir denunciar? Porque eu acho que é importante, às vezes a própria mulher, o casal, às vezes não vai. Um terceiro pode? Isso. Como que funciona isso? É relativo. Eu vejo complicado esse registro por terceiro, né? É bem complicado, porque assim, a gente vê que a vítima, né? Ela precisa realmente representar, tá ali. Não só se fazer. Claro que tudo, eu falo, quando a gente fala em universo de crime, de polícia, não existe regras, né? Tudo depende. E cada caos é um caos, como já se dizia na história, no jargão policial meio antigo. Então não dá para dizer. Há casos em que a mulher foi hospitalizada, vem lá parentes, traz um relatório médico, é claro que está mais do que devidamente comprovado que tem que fazer um registro. Sim. Até prisão já foi feito se esse autor foi pego, né? Ela não pode ali se manifestar. Agora, é complicado por essa situação dela, de repente a gente vem muito 180, denúncia anônima, a gente traz essa mulher, chama,
Tá. ela fala que é a denúncia improcedente. Entendi. Não é um fato, vamos dizer assim, a denúncia fala em violências, em ameaças, em ofensas, e ela fala isso. É complicado, né? Aquele negócio, né? Briga de marido e mulher se mete a colher, né? Ultimamente, mas quando ela vem e fala isso pra gente, né? A gente tenta conversar, mas é isso mesmo, você não quer, né? Então, às vezes é só feito um registro pra gente responder a essa denúncia de 180. Mas é o que eu digo, eu abro muito, eu ainda volto à história do cada causa é um caso. Já veio pais que realmente afirmam, minha filha está acontecendo isso, ela não quer vir de jeito nenhum, né? Eu falo, eu até posso fazer um registro, eu vou chamá-la, e às vezes a gente chamando, consegue conversar com ela, às vezes ela fala que quer, mas depois não. Então, é complexo. É o que eu digo sempre, né? Nessa hora, como que seria interessante ter um atendimento psicológico para essa mulher, primeiro, né? Perfeito. Para que ela... É uma composição, né? Que é como você falou, é a legalidade e tem a parte, né, que é humana, né? Do ser humano. E aí precisa ter todo um aparato do poder público, né? Também com uma visão nisso. A questão é muito complexa e mais extensa do que a gente imagina. O ciclo vicioso que o doutor falou tudo, ele não se remonta... sei lá, se é séculos, né? Nem mais o que se diz, né? Sim, também. Toda mulher, ela vai passar por aquele primeiro período que vem, a gente fala que começa só com mais brando, né? Com as ofensa, isso, aquilo, empurrando, não sei o quê, de repente, normalmente esses casos vai ter o estupim, que vai vir o ciclo de uma violência propriamente dita, às vezes não chega a lesionar, mas um toque, uma agressividade, um empurrão, né? Só que há casos em como às vezes a lesão, a situação, vai vir a famosa terceira fase, que é a famosa fase da lua de mel, né? Todo esse perdão, não vai acontecer mais, e essa mulher, ela perdoa e retorna esse relacionamento. Né? Vai voltando, para sair disso, é o que eu digo, né? Ela tem que ter suporte de outras... tanto financeiro, tanto... familiar, psicológico, um monte de coisas que compõem, né? Antes de eu passar a palavra final aqui pro Dr. Quinteiro, eu tinha que fazer essa pergunta. Eu falei, não, vou perguntar. Como é separar a doutora Ercília da mulher Ercília? Porque eu tô vendo assim que você vive isso 24 horas, tá no seu sangue, tá? A gente vive. A senhora é muito determinada. A gente vive porque, assim, é o único emprego que você não fecha o escritório às 7 horas da noite e vai pra casa, né? Sim. Você tem um grupo em que você pega o feriado. Quantas vezes já entraram em contato comigo para tirar uma dúvida, mesmo o delegado que tá à noite, tem outros delegados que respondem lá, que são da 8ª DDM, mas uma situação, ou você quer saber como está acontecendo. Então, eu não vejo, é muito difícil. Eu de férias já vejo situações e até eu puxo um pouco o freio de mão, né? Falo, não quero ver muito uma coisa, mas se é uma coisa assim, eu tô lá olhando, não tem como eu não estar olhando, né? Mas assim, eu acho que isso traz sei lá, acho que a gente acaba se sentindo mais assim, tem uma, sei lá, como é que eu posso dizer, a gente vivencia que o que você começa a entender, lidar com o público, lidar com o ser humano, você tentar dentro do seu possível, né, ajudar, né, dentro de uma pessoa, são pessoas ali que precisam de eu acho que eu imagino o médico como que é complicado. A primeira pessoa, você lida com a vida, é o primeiro bem maior da pessoa, né? São pessoas que vivem com a área da saúde. Nós hoje vivemos, eu acho que a gente lida com o segundo maior bem da vida, que você tanto é a liberdade dessa pessoa, de você ter um mínimo de bom senso, de todos os critérios quando você prende uma pessoa, que você está, né, numa dúvida, e você lidando com toda essa, infelizmente, né, vamos dizer uma palavra triste, né, de uma desgraça que é o mundo que vive, né? Então Sim. Você tenta tirar isso de uma forma de como você vê como as pessoas sofrem, isso tentar levar às vezes para uma pessoa ou para outras pessoas assim do seu convívio mesmo, né? De dizer, quando as pessoas reclamam demais, você fala, meu Deus, você não tem noção do que é um ensinamento problema, de né? vida. Sim. Eu falo que todo mundo teria que passar uns 15 dias talvez eu estou até exagerando, uma semana no hospital e numa delegacia, né? Para começar a falar, você tá reclamando demais dessa vida, né? Vamos, para já, né? Chega. No hospital eu falo, mas eu não levo jeito, né? Quando você vai pro hospital, nossa, você fala, meu Deus, eu não tenho perfil nenhum. Você fica um dia naquele lugar, você tem vontade de sair correndo, né?
Mas você fala... E o médico ficou um dia na delegacia e tem vontade de sair correndo. Deve ser a mesma coisa. Então eu acho dom, que isso né? você traz, né? Eu acho que você acaba tendo um perfil, né? E você acaba tentando, dentro de um possível, levar isso, né? E nada como fazer o que se gosta de fazer, o que se ama. Assim, eu falo, né? A gente se torna, às vezes, as pessoas, você se torna fria. Eu falo, não é que é a palavra fria, né? Você sabe lidar com aquilo da melhor maneira, né? Sim. Porque também emocionalmente, como é difícil não se envolver. Como que é esse controle emocional? Porque você não pode desabar com cada ocorrência. Igual eu faço lá a comparação. Mas acaba se tornando, de uma certa forma... É um gratificante esquisito, né? Você fica gráfico, você veio a desgraça, mas você prendeu, você resolveu, você tentou, teve uma... Então você fala, nossa, você, dentro do seu possível, né? Você ajudou. Então eu acho que a recompensa maior. Não, a gente só pode agradecer a doutora Ercília por tudo que você faz, né? Imagina. Doutor Quinteiro, o que você acha de toda essa história, de tudo isso, meu amigo? Doutor Quinteiro, eu digo para todo mundo que achar é uma ciência não exata. E o que eu vou falar, eu tenho certeza agora, é que assim, desde nós começamos esse bate-papo aqui, e a gente não sabia de todo o conteúdo que seria trazido aqui pela doutora Ercília. Sim. Então, o ponto-chave é a informação. Então, agradecer por estar aqui esse momento, né? Vivenciar esse projeto da Rede Leste, da Rede Desenvolve, do Pod Itaquera, do podcast do Leste. Então isso para nós é gratificante, entendeu? Então assim, a informação é a chave. Verdade. E isso deve ser replicado várias vezes. E agradecer, Roger, pela condução também da Vanessa, a importância da pauta da segurança pública, a preservação da vida, a segurança pública em relação à DDM, entendeu? E à mulher. Principalmente nesse mês de outubro, que todos se discutem na questão da saúde da mulher, mas a segurança da mulher. E isso, a informação que foi trazida aqui hoje, ela deve ser replicada. Deve ser replicada também com outras DDMs, entendeu? Com outras profissionais, delegadas que se desdobram, se controlam, porque às vezes chega casos que com certeza a doutora Ercília tem um ímpeto de ira, mas ela tem que se controlar, porque ela tem que aplicar ali exatamente o profissionalismo que ela se dedica. Né? Então assim, a mulher quando chega agredida e ofendida numa delegacia especializada, que é a DDM, ela já é acolhida num ambiente humanizado para a mulher. Mas nós sabemos também que tem figuras masculinas dentro da sua estrutura, né? Tem o delegado assistente, funcionários, né? A quantidade de funcionárias mulheres. Os investigadores que cumprem as medidas, né? São homens, mulher, mas né? Então, a parte estrutural administrativa da delegacia, ela é quase que 100% feminino, para dar mais segurança para a mulher que vai ali, né, para se libertar e até ficar mais à vontade de descrever o que ela passa no seu ambiente íntimo, né? Então isso é muito importante. E só agradecer ao podcast Fala Itaquera, a Rede Leste do Desenvolve, aqui Roger, Vanessa, doutora Ercília, porque conseguimos furtar o seu tempo um pouco, né? No bom sentido, né? Então assim, é importante trazê-la aqui, e assim, a nossa segurança pública de Itaquera está na mão das mulheres. Sim, verdade. Doutora Vanessa, então, duas doutoras. Muito obrigado. Obrigada, a doutora já esteve aqui conosco, sim, né? Uma graça, uma pessoa incrível. Isso porque a gente nem falou nas mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros quando diagnosticadas com câncer, com uma doença que acaba, por exemplo, a deixar acamada, porque a mulher é a cuidadora, gente. A mulher... Ela é a base do lar. É a base do lar. E, infelizmente, ela cuida de todo mundo. E quando, de repente, ela precisa de cuidados, ela é esquecida. Sim. Então, esse universo vai muito além. E eu queria, de verdade, agradecer a senhora por tudo que a senhora faz, por tantas mulheres que a senhora nem sequer conhece, né? Continue com esse trabalho maravilhoso. Doutor Quinteiro defendendo lá Itaquera e região. A gente fala que ele é o nosso delegado, o nosso xerife. O xerife, isso, xerife. Se fosse num condado, esse seria o xerife. Roger, a gente vai providenciar
pro Dr. Quinteiro uma estrelinha. Uma estrela, cheia de Vamos Itaquera. colocar uma Meu estrelinha Deus. no Dr. Quinteiro, Faça porque isso falou não. em segurança, falou em Dr. Quinteiro. Gente, nosso muito Acabou, obrigado. infelizmente. Foi incrível, foi sensacional. Assistam, compartilhem, enfim, informação, como o Dr. Quinteiro falou, é tudo. Até a próxima. Valeu, Roger. Muito Valeu, obrigado. muito obrigado. Viva as mulheres. Obrigada, Viva as obrigada. mulheres. Até uma próxima para vocês todos. Fechou. Fechou. Nossa, foi muito bom, doutor. Foi muito bom.